O cristianismo, ao contrário do que muita gente pensa, ele é uma religião muito dividida. Nós temos, assim, mais expressivamente, 5 linhas do cristianismo. Quando fazemos a Eucaristia, nós criamos um vínculo com Deus, com Jesus, um vínculo maior. Assim como nos batizamos também, no batizado, cria-se um vínculo com Deus. É como se você fosse agora mais próximo de Deus, de Jesus. O que é Espiritismo? É uma doutrina revelada pelos espíritos superiores para Allan Kardec, que é da França. E eu sou pentecostal. Minha religião não é só um pouco, acho que é muito diferente da deles, porque não aceita muitas coisas, não aceita vários tipos de coisas. Uma das nações mais ricas e rara é o de Jeje, situando o Savalu, uma hierarquia que está extinta. O culto ao Vodun Dambesen, o rei da nação que envolve todos os Voduns. Vodun é esse que percorre o caminho de todos. Os povos bantus, que somos os angoleiros, foram os primeiros a chegar aqui no Brasil. São os primeiros escravizados a chegar aqui. E são os primeiros a começar o culto de Inquice pra gente, né? O culto de Candomblé. Nós temos 3 línguas. A língua no Angola ela não sofre influência de 3 línguas. Nós temos 3 línguas especificamente. Sim, vieram os orixás, com a relação com a natureza. Cada um deles tem a relação suprema com a natureza. O controle midiático no Brasil ele é feito por 11 famílias, né? Dentre elas, a Bravanel, Marinho, né? Macedo, Universal, enfim, e aí por diante. Né? Enquanto a população negra ela não tem condições de se representar, né? De se autorrepresentar. A nossa maior janela de hipocrisia dentro da nossa casa é a televisão. No caso das comunidades periféricas, a mídia sempre coloca toda a população como culpada, né? Como marginal mesmo. Se o cara foi assaltado ali, o cara pode ser um pouco mais claro, mas é negro. Porém, ela generaliza como todos os negros, todas as classes fossem marginalizadas. A gente precisa estar atento para isso, a gente não pode ser manipulado por essa mídia e a gente não pode permitir que só exista um lado da história. E aí a gente cria mídias alternativas, né, como mídias negras, e aí a gente tem um exemplo da Tela Preta, né, da Agência de Comunicação do Subúrbio, do CMA Hip Hop. As mídias alternativas ela tem um papel bastante importante porque ela está inserida no meio da comunidade, né? Ela consegue ver de perto a realidade e passar a realidade como ela realmente é. Olha, a questão da mídia alternativa, eu vejo que ela ajuda bastante a questão do negro, de desmistificar a relação que o negro tem com o vandalismo. Ninguém abraçaria essa ideia porque choca com a hipocrisia que eles passam em horário nobre, né? Então, o trabalho da mídia alternativa é justamente combater o que a mídia oficial não faz. Agora, ela não é tão valorizada, as pessoas não dão a audiência e a importância necessária para a mídia alternativa, então ela acaba ficando em segundo plano na questão das informações. Por exemplo, o Sarau da Onça, né, que tem uma função, né, eu admiro pra caramba o trabalho da juventude lá de Sussuarana, porque realmente a galera consegue tocar, né, e falar, né, de nós por nós. O coletivo hoje, a gente tem 5 anos de formação e a gente tem tentado trazer para a periferia um outro olhar, né? Não só o olhar de comunidade periférica que falam que dentro da periferia tem tudo que a gente queria ignorar, mas não. Trazer as pessoas com outro olhar de descentralizar, né? De dizer que dentro da periferia é possível fazer poesia, é possível falar de arte, é possível dizer que eu sou poeta, quando toda a sociedade diz que você não é, que você não pode fazer nada. A gente não se coloca no local de conforto. A gente se coloca numa realidade muito o meu irmão, o meu primo. A prática da violência na realidade do Curuzu é igual a todo subúrbio, né? Todo bairro periférico. A polícia truculenta com os jovens, né, da nossa realidade.
E a violência aqui, ela vem crescendo a cada dia mais. A violência, de modo geral, aqui na comunidade, ela acaba sendo bastante explícita, né? Porque o terreiro fica localizado no centro urbano, mas, ao mesmo tempo, é uma localidade bastante rural, né? Então, assim, a gente é cercado de mato, de lagoa, por tudo quanto é lado. Inclusive, no bate-papo que eu estava tendo com um amigo meu, ele mesmo estava apoiando esse lado policial, que a polícia tem que ser realmente truculenta, porque ela não está vendo ali o que você é. Então, mas aí eu perguntei, a polícia então é preconceituosa? Aí ele disse que não, que a polícia tem um estereótipo do que é o marginal e por isso ela age com mais intensidade na periferia, porque a periferia é onde o foco com esse estereótipo tem mais vivência. E eu discordando, logicamente, porque a gente não pode ter preconceito pelo que a pessoa está vestindo, pelo que a pessoa é, se for negro. Na verdade, eu me considero uma vítima do genocídio, porque eu também estou incluído nisso. E quando você faz parte dessa base de formação, essa base de tentar formar politicamente seres, indivíduos, a gente fica meio sem saber como lutar por isso, porque são tantas demandas, tantas coisas, tantas caminhadas, tantas passeatas, mas a gente não sabe ainda onde é que a gente vai chegar. A gente não está sabendo ainda como exterminar isso, o genocídio em si, né? E é mais difícil ainda por ter pessoas do meu lado que simplesmente que estão aqui hoje, mas no outro dia já não está mais. Bom, o papel da minha religião na luta contra a violência é justamente abrir as portas para toda a comunidade, né? Com projetos sociais ou não, né? Para que essas pessoas possam ter um lugar de refúgio. Por exemplo, a gente recolhe muitos jovens aqui da área com o esporte, que é a capoeira. Dentro dos terreiros tem oficinas, tem outras práticas que vão profissionalizar o jovem para que ele não seja sempre visto como marginal para a sociedade. A gente tem desenvolvido atividades sociais como cursos, capacitações e dentro dessas atividades práticas, tipo de artesanato com argila, com material reciclado, a gente também insere a questão do empoderamento, a questão dos direitos, a questão da violação desses direitos dentro dos conteúdos. O Ateliê dos Objetos Mágicos, ele tem a missão de valorizar a arte negra, certo? Que seria a confecção de ferramentas, que há 2 anos atrás já estava se perdendo, certo? Agora já é a minha 8ª turma do projeto Axé com Arte, e que os alunos chegam aqui, pensam que é feito de uma maneira, acham que é feito totalmente de outra maneira. Tudo que eu quero é ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar